Eu detesto falar que eu avisei, mas é evidente que o massacre tá chegando pra acabar com essa temporada. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e essa é a minha análise e nota do segundo episódio desse grande finale de 3 partes da primeira temporada de X-Men 97, que se chama Tolerância é Extinção. E, meu Deus, que episódio, hein? Indo direto para a abertura, que sempre tem algumas mudancinhas, dessa vez não tivemos nenhuma novidade, nenhuma cena extra, o que já indica que todas as peças já estão no tabuleiro. Tudo que deveria aparecer, já apareceu. Agora só cabe aos elementos que já foram apresentados na história se organizarem de forma a explodir nossa cabeça, porque é isso que tá prestes a rolar. Aliás, tem uma coisa nova sim. As pessoas correndo ali no finalzinho dos sentinelas não são mais pessoas comuns, são supra-sentinelas, o que é um toquezinho bem especial e demonstra como os civis passaram de simples ameaçados para ameaça agora também. Temos a cena do Bastion andando com a mãe pela sua cidade natal, no momento que dá pra ver que a mãe dele, mesmo transformada em uma supra-sentinela, tá chorando ali, lacrimejando, ou seja, tá num grande sofrimento, apesar de desativada. Ou seja, no fundo ali, ainda existe consciência, ainda existe humanidade por trás desses supra-sentinelas. E revela como o Bastion se importa genuinamente com aquelas pessoas, com a mãe, com aqueles habitantes. Ele não simplesmente transformou eles em armas. Para ele, as pessoas não são armas. Ele não foi um hipócrita com o seu discurso do episódio anterior. De fato, para ele, foi um trabalho de evolução da espécie humana que ele fez. E o que aconteceu com as supra-sentinelas sendo desativadas, para ele deve ter sido uma tragédia e não um simples inconveniente. Na cena da Jubileu e o Mancha Solar fugindo pro beco, que aliás é um paralelo também para ceninhas dos dois personagens na abertura da animação, porque na animação X-Men 97, nós vimos a cena do Mancha Solar correndo para um beco sendo perseguido por humanos, até dar de cara com uma grade. Na animação original, era Jubileu que vivia essa cena, correndo até uma grade. E aí, eles passam pela mesma situação, só não é uma grade, assim, um simples muro. Acho que se tivessem transformado um muro em uma grade, seria, assim, um paralelo perfeito, mas é verdade, não faria muito sentido, porque com os poderes dos dois mutantes, eles poderiam passar pela grade tranquilamente e não estariam, de fato, encurralados. O que importa nessa cena é notar a ira dos humanos para com os mutantes. Apesar dos mutantes terem acabado de sofrer uma tragédia absurda lá em Genosha e ainda terem sido caçados ainda aquela noite pelos supra-sentinelas. Ou seja, a humanidade ou não sabe da questão dos supra-sentinelas ou simplesmente não se importa. O que nos leva a uma realidade muito comum da humanidade que eu percebo, sabe? As pessoas são muito generosas, muito boazinhas, até sentir o delas apertando, sabe? Quando o delas aperta, aí todo mundo é inimigo. E foi isso que aconteceu aí. A humanidade viu que, pô, vamos ajudar os mutantes e tal, eles sofreram lá. Opa, apagou aqui, fizeram faltar luz e não pode, aí não pode. O professor Xavier conta como quis poupar o Ciclope e a Jean Grey de um cargo de liderança dos X-Men, livrar eles daquele cargo e por isso deu a liderança dos X-Men pro Magneto. Que ideia de jirico! O professor Xavier só faz merda. Mais pra frente no episódio, ele tem até uma conversa com o presidente, onde o presidente joga essa realidade na cara dele. Você tá maluco, pô? Você deu a liderança dos X-Men pro Magneto. O cara já foi um terrorista. O cara é um revoltado. É óbvio que em qualquer situação de pressão, em qualquer crise entre humanos e mutantes, que era óbvio que outra crise entre mutantes e humanos iria acontecer, o Magneto não iria buscar uma solução diplomática como o professor Xavier buscaria. Ele ia buscar a solução mais radical. E é meio que rolou aqui. Mas enfim, nessa cena com o Ciclope, mais uma vez nós vemos essa cisão entre o professor e o seu principal aluno aumentar. Porque o Ciclope não quis saber, não quis nem apertar a mãozinha do professor de novo. Essa cisão tá aumentando cada vez mais. A gente já sabe, eu já fiz um vídeo aqui falando como o Ciclope é o melhor X-Men de todos e comentei a trajetória desse personagem nos quadrinhos. Como, por lá, ele se tornou uma espécie de líder revolucionário, absurdamente radical e até chegando a atitudes extremas e vilanescas como a do Magneto algumas vezes. E nós estamos assistindo
vendo o personagem passar por uma trajetória similar aqui na animação. Assim, que privilégio ver essa trajetória maneira sendo animada. Os X-Men então decidem ir impedir o Magneto ao mesmo tempo que vão pegar o Bastion. Eles sabem que precisam parar o Magneto a qualquer custo, porque assim, nós estamos assistindo a série, então a gente sabe que o primeiro golpe foi dos humanos, com o ataque de Genosha. Mas do ponto de vista ali político do universo onde eles vivem, o cidadão comum talvez não tenha essa noção, não sabe quem atacou Genosha. Não assume a culpa do ataque de Genosha como se fosse culpa de toda a humanidade. Mas o ataque do Magneto no mundo é uma culpa que a humanidade coloca em todos os mutantes. E essa percepção popular tóxica prejudica todo mundo. Os mutantes, mais uma vez, decidem se sacrificar, né? Indo atrás do Magneto, ou seja, atacar um dos seus para que essa tensão de guerra não piore, já que o Magneto tá com zero paciência para tolerar qualquer conversinha com seres humanos. E daí eles se dividem em dois times, o dourado e o azul. Essa divisão de times aí rolou nos anos 90. E apesar de naquela época eles estarem em dois times diferentes, foi uma época dos quadrinhos onde os X-Men estavam juntos pela primeira vez depois de bastante tempo. Depois que os X-Men principais estiveram separados em equipes diferentes, tipo X-Force, ou então estavam em outros lugares, tipo na Austrália. E daí quando todos se reuniram, foram formadas essas duas equipes. A azul nos quadrinhos tinha Ciclope, Fera, Psylocke, Wolverine, Vampira, Gambit e Jubileu, enquanto a dourada tinha Tempestade, Colossus, Jean Grey, Homem de Gelo, Arcanjo e Bispo. Mas uma coisa curiosa que me chama a atenção é que em 2017 a Marvel lançou quadrinhos próprios para essas duas equipes, que já não eram as mesmas equipes. O mundo da Marvel já tinha mudado bastante. E naquela época a equipe azul dos X-Men era formada pelos X-Men originais, que tinham vindo de uma outra linha do tempo do passado. Enquanto o time dourado era o que se poderia esperar do time dos X-Men tradicional do período, só que não tinha nem o Ciclope nem a Jean Grey na época. Aliás, o Ciclope nem era mais X-Men naquela época. Porém, se eu não me engano, é a primeira vez que mencionam essa divisão em equipes, azul e dourada, na série animada. E eu já imagino que eles têm um interesse a mais nessa divisão aí. Talvez de usar essa divisão em equipe como princípio de uma cisão de fato, com outro significado. Uma separação mesmo, que pode levar até a equipe a se dividir totalmente no futuro. Considerando até que o Ciclope está cada vez mais desgarrado do Professor Xavier. Isso me lembra até a época dos quadrinhos em que o Wolverine fundou uma escola chamada Escola Jean Grey para aprendizado avançado e começou a dar aulas com outros X-Men. Nos quadrinhos Wolverine e os X-Men, enquanto o Ciclope estava lá na sua própria empreitada com a Emma Frost e o Magneto. Depois do que acontece no fim desse episódio, fala pra mim, parece ou não parece que a divisão dessa equipe está cada vez mais próxima? E o Professor Xavier conta que o Bastion foi detectado pelo cérebro, e o professor até procurou o Bastion lá no início da formação da equipe. Achou que o garoto seria um mutante por poder falar com máquinas. Porém, a mãe dele rejeitou que o garoto fosse levado para a escola para crianças, para jovens superdotados no caso. Porém, eu fiquei pensando aqui, esses poderes do Bastion vêm das alterações genéticas criadas pelo Nimrod, né, o sentinela do futuro, que alterou geneticamente o pai para criar um filho sentinela biológico. Mas, e se o Bastion realmente fosse um mutante? E o Nimrod veio do futuro, criou o Bastion, porém, o garoto, por puro acaso, acabou sendo uma mistura não de humanos e sentinelas, e sim de mutantes e sentinelas. E isso seria extremamente irônico. Imagina, no fim das contas, Bastion descobrir que em vez de estar defendendo a sua espécie, ele está caçando a sua espécie. É uma boa teoria, por isso que você vai deixar o like aí nesse vídeo pra gente continuar conversando. Aí o YouTube vai perceber que a gente presta pra alguma coisa. Muito obrigado por estar sempre acompanhando aqui, por fazer parte da família Loquia. Beijo lá, e se você quiser participar de uns sorteios irados de quadrinhos de action figures e ainda receber uns conteúdos extras, pô, participar de live, ter acesso aos amigos próximos do Insta, pô, adoraria ter você mais próximo da gente. São os membros mais próximos da família Loquia. Acessa aqui, ó, familialoquia.com.br. Vai lá e fica sabendo de todos os detalhes. Combinado? Te espero lá. A vampira tá vestindo o sobretudo do Gambit, ali encolhida nas memórias do seu amado.
meio que sem saber o que fazer até o Magneto aparecer, que é quando ela deixa o sobretudo de lado, o que já é um símbolo de que ela deixou o luto para trás para começar a agir, a lutar. Eu avisei em vídeos passados que quando ela acordasse, ela ia com o Magneto. Do jeito que ela tava pistola, óbvio que ela ia concordar com o Magneto, que inclusive tá carregando o asteroide M pra cima e pra baixo, como se fosse uma mochila. Esse é o nível do poder do Magneto. O cara carrega um asteroide como se fosse uma necessaire. E já temos novos trajes de personagens ali. Lógico, o traje da vampira. Magneto volta pro seu traje clássico. Mancha Solar com o seu traje original dos quadrinhos, e na nova antiga base dos X-Men que eles chegam, dá pra ver, além de carros de várias eras dos X-Men, 2 jatos antigos, 2 versões de cadeiras do Professor Xavier e a moto do Wolverine. Bizarra, de onde saiu aquilo? Saiu de um brinquedo que foi comercializado lá nos Estados Unidos. E é mais uma simples homenagem para os fãs da franquia, que principalmente os gringos vão pegar. E quando o Ciclope entrega o novo uniforme pro Cable, quem me conhece sabe que eu fiquei muito feliz nesse momento, porque é mais um momento, toma essa, Bryan Singer. Pra quem não sabe, Bryan Singer foi o diretor dos 2 primeiros filmes dos X-Men, mais Dias de um Futuro Esquecido e X-Men Apocalipse. Ele notoriamente não gosta do Ciclope. Toda a cena absurda do Summers nos últimos episódios parece ter sido uma resposta ao desrespeito que o Ciclope sofreu nos filmes dos X-Men nos cinemas. E quando o Ciclope fala pro filho, entregando o novo uniforme, pô, o que você preferiria? Couro preto? É uma resposta direta aos filmes dos anos 2000 dos X-Men. Mais especificamente, essa icônica cena dentro do jato, onde o Wolverine reclama do couro preto que eles estavam prestes a usar numa missão, e o Ciclope zoa, perguntando o que ele preferia, um colã amarelo? Ou seja, os filmes zoando o traje dos quadrinhos, dizendo nas entrelinhas basicamente que os quadrinhos eram ridículos, e justamente por isso que os filmes só pegavam a ideia geral, assim, das HQs e ignoravam todo o resto, que para eles era coisa boba, coisa de criança. Aqui nós vimos o oposto ser feito. Couro Preto veste esse traje aí, que é absurdo de maneira. O Professor Xavier tem a tal conversa psíquica com o presidente, que coloca aqueles pontos bem assertivos sobre o erro do Professor Xavier de ter dado a liderança dos X-Men nas mãos do Magneto. Era uma bomba relógio. Afinal, não que o Magneto estivesse errado em sentir raiva. Ele tem toda a razão em sentir raiva. Porém, a grande questão é que os X-Men têm uma posição até política no mundo. E em vez de agir com diplomacia numa questão de crise extrema, absurda, era óbvio que o Magneto eventualmente iria quebrar, iria ceder, agindo por vingança, por raiva, como ele já agiu várias vezes, e assim ele agravaria ainda mais a crise em vez de solucioná-la. Mas agora a solução do presidente também não vai ser muito boa, que no caso é executar o plano de atacar o Magneto. Nossa, o que isso vai resolver, né? Será que vão conseguir? Não. O melhor plano é mesmo o do Professor Xavier no momento de tentarem desarmar o Magneto de uma forma diplomática, entre aspas, antes que as coisas piorem. Vale dizer que essa solução do presidente talvez envolva o Capitão América, tá? Mas fica entre nós. O presidente Kelly, vale dizer, ele já apareceu no filme X-Men 1. É aquele que quase foi transformado em mutante pelo Magneto e depois foi salvo pelos X-Men. Na animação original, ele foi capturado pelo Molde Mestre e salvo pelos X-Men, o que fez com que ele mudasse um pouco de ideia a respeito da sua oposição pelos mutantes e desenvolvesse um pouco de simpatia pela causa dos X-Men. Nos quadrinhos, vale dizer, a posição do senador Kelly, que depois virou presidente Kelly, foi totalmente a favor do registro de mutantes, e isso levou até àquela realidade alternativa de Dias de um Futuro Esquecido. Mas assim como nos filmes e na animação original, ele também eventualmente se tornou mais simpático à causa mutante. E o Wolverine aparece com um uniforme marrom, a Jean Grey volta a usar o seu uniforme de garota Marvel, assim como o Ciclope também usa o seu uniforme mais antigo, dando a entender que são versões mais antigas dos uniformes porque eles estavam guardados ali naquela base que não era usada há algum tempo, ao mesmo tempo que tem um significado, porque representa a vontade dos heróis de retornarem a tempos mais simples. O passado sempre parece mais simples, mesmo
mesmo muitas vezes não sendo. O Fera tá acalentando a jornalista, aguardando que ela se recupere, ou seja, o caso de amor dos dois não acabou como a gente imaginava, e a Jubileu queima o cartão de visita do Roberto da Costa, que ele deu para ela lá nos primeiros episódios, demonstrando a decepção que ela sentia com o amigo. Nós vemos ali escrito Claremont Avenue, Avenida Claremont no Rio de Janeiro. Sério mesmo? Mas é uma homenagem ao Chris Claremont, que co-criou vários dos X-Men mais famosos que nós temos aí, além de ter escrito várias das sagas mais marcantes da equipe. Sério, o Chris Claremont é um roteirista que revolucionou a história não só dos X-Men, mas dos super-heróis como um todo. A cena do Scott e da Jean se despedindo ali no pôr do sol é muito emblemática, porque só de assistir aquilo ali já dava para sentir que aquilo era um último adeus. As mãos se separando lentamente em um pôr do sol, pelo menos naquelas circunstâncias. A série já estava nos contando que esses dois personagens não estariam juntos novamente. E aí temos a porradaria. Que porradaria! O episódio foi se desenvolvendo para escalar nessa sequência de ação épica. O Morpho se transformando em Hulk mais uma vez, provando que ele pode se transformar em qualquer um, adotar qualquer poder. E cara, que incrível essa série animada, mostrando que faz parte desse universo bem maior da Marvel. Eu quero ver esses heróis aparecendo de fato na história. Sinistro é outro que aparece com novos poderes surreais, se misturando nas sombras, tudo fruto dos seus experimentos genéticos consigo mesmo. Diz conhecer a Jean como ninguém, com a carta na manga de que só ele sabe quando realmente trocou a Jean Grey. Nós já temos as nossas teorias, né, pelo cabelo preso ou solto na abertura. Nos episódios em que a Jean Grey aparecia com o cabelo preso na abertura, seria a Jean Grey original, quando aparecia com o cabelo solto, seria a Madelyne Pryor. Mas isso tudo é teoria e, no fundo, talvez a série nem precise revelar quando elas foram trocadas, porque o ponto não é esse. Apesar da Madelyne Pryor ter tido um tempo relativamente curto na série, serviu pro amadurecimento da própria Jean Grey e do Ciclope, para falar a verdade. Só isso foi capaz de separar o casal. E a morte da Jean Grey de novo, mas a gente chega lá, porque os X-Men invadem o asteroide M e é mais uma sequência de luta absurda. X-Men contra X-Men. A gente vê que nem a Vampira tá se segurando para bater nos seus antigos colegas e acaba naquela dinâmica onde o Xavier quer controlar a mente do Magneto numa balbúrdia mental, mas o Ciclope impede, num ato de deslealdade ali, percebendo que a outra equipe precisava de mais tempo para vencer o Bastion. Caso contrário, as Supra-Sentinelas seriam todas ativadas pelo poder do Magneto e os mutantes ao redor do mundo estariam em perigo novamente. É curiosa essa decisão do Ciclope, porque de certa forma, quando o Professor Xavier acha que é mais importante reativar a energia, os aparelhos eletrônicos do planeta, do que desativar as Supra-Sentinelas, ele meio que está colocando as prioridades dos humanos à frente das prioridades dos mutantes, à frente até da vida dos mutantes. Que cá entre nós não temos acesso a essa estatística dentro do mundo Marvel dessa série animada, né? Mas proporcionalmente, quantas vidas humanas estão em risco sem eletricidade e aparelhos eletrônicos em comparação com as vidas mutantes que estariam em risco com todas as Supra-Sentinelas ativadas? É doido, o Professor Xavier colocou humanos em prioridade e o Ciclope ali falou não, prioridade são os mutantes. Uma escolha que até o Magneto fez milhares de vezes e deu no que deu. Aí o Magneto virou o jogo, colocou o seu próprio capacete na cabeça do Professor Xavier, isolando os poderes do Professor Xavier, e nós terminamos numa aparente catástrofe. O Cable tá maligno, controlado pelo Sinistro. No fundo, tudo que o Senhor Sinistro queria com a Madelyne Pryor era o Cable. Era que ela gerasse um filho com Scott Summers, porque o filho dos dois seria poderosíssimo. E agora ele tem o controle do menino. Jean Grey parece que morreu de novo. E o Wolverine teve o Adamantium arrancado do seu corpo pelo Magneto numa cena tirada diretamente de uma página dos quadrinhos. Uma página icônica das HQs dos X-Men. Sério, isso tudo não tem como.
isso leva ao massacre. Eu já previ uns 2 episódios atrás que a história levaria a isso. O capacete do Magneto na cabeça do Professor Xavier é até um prenúncio pro que rola. E assim, nos quadrinhos, o Massacre é uma entidade poderosíssima que vem do ódio do Magneto fundido com o lado negativo do Professor Xavier. E ele surgiu em um momento em que o Professor Xavier ficou tão pistola com o Magneto que invadiu a mente dele e deixou o Magneto desligado, em coma. E nessa atitude absurda assim, acabou absorvendo todos os sentimentos negativos do Magneto e criou dentro de si, dentro do Xavier, essa persona obscura que é o Massacre. Vale dizer que o que incentivou essa atitude extrema do Professor Xavier foi justamente o momento em que o Magneto arrancou o Adamantium do Wolverine. Aí o Professor Xavier não aguentou mais e tomou essa atitude. O que rola é que essa outra entidade, o Massacre, foi cada vez mais consumindo e tomando conta da mente do Professor Xavier. A princípio, o interesse do Massacre era dominar os humanos com os mutantes, mas depois ele viu que os mutantes não eram uma boa coisa também não, se virou contra os mutantes também, e para vencer o Massacre, nessa saga absurda, tiveram que se unir mutantes, super-heróis de todo tipo, e foi uma parada tão absurda que os heróis até se sacrificaram e foram parar em um universo de bolso lá depois, numa história absurda, assim, de fantástica da época. E assim, mesmo que isso não tenha sido intencional por parte do Bastion, certamente pode ser instrumentalizado por ele, como eu até comentei no outro vídeo. Os planos do Bastion entraram ainda mais em andamento depois do surgimento do Massacre, uma entidade que é a fusão da consciência do Professor Xavier com a do Magneto, e lógico, um bicho extremamente poderoso. Bastion usa o Massacre como uma desculpa para andar a sua Operação Tolerância Zero dentro do governo, além de várias outras manipulações que ele fez para colocar cada vez mais humanos contra mutantes. Agora eu só não sei como vão resolver essa bagunça toda em um episódio só. Comenta aí o que você acha. Vamos para as notas. Personagens nota 10. Que episódio? Ação 9,5. Só porque eu acho que pode ficar ainda mais absurdo em episódios futuros, tá? Drama 9. Visuais 9. História 9. Com final 9. Uma nota por diversão para esse episódio, eu acho que não poderia ser outra que não 10. E uma nota crítica, eu daria uma nota 9. Comenta aí o que você acha. Vamos trocar uma ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Agora vocês!